Olá pessoal, tudo bem? Tem aqui uma pergunta bem interessante para a gente poder discutir nesse vídeo e a questão toda é bem complexa, é bem delicada, mas eu vou tentar aqui fazer um bate-papo para vocês e a pergunta ela é muito simples, né? Ela trata da questão de será que estudar ainda vale a pena na era da inteligência artificial? Meu nome é Divandro Conforto, eu sou o fundador do projeto Humans in the Loop e a ideia aqui desse vídeo vai ser bater um papo, principalmente em duas partes. Então, a primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre essa pergunta, se ainda vale a pena realmente cursar uma faculdade ou até fazer um doutorado. Por que eu falo isso? Eu estava assistindo aí uma entrevista do CEO da Perplexity e ele respondeu uma pergunta da entrevistadora sobre se ainda valeria a pena fazer um doutorado nos dias de hoje. Para quem está começando hoje na carreira, para quem tem aí os seus 20 anos até um pouquinho. Não é raro a gente ver perguntas desse tipo. Comentários se ainda fazer uma faculdade hoje faz sentido na era da IA. E a gente tem algumas perguntas interessantes, né? Por exemplo, será que a IA sabe tudo? Será que a universidade está morrendo? Qual que é o futuro realmente da universidade, né? Diploma ainda é algo inútil? Então, eu não sei de vocês, mas assistindo, né, e ouvindo essas pesquisas, né, e ouvindo essas entrevistas, eu acho que é importante a gente ter um discernimento interessante que assim, eu que quero dominar as máquinas, né? Eu não quero deixar as máquinas me dominarem. Então acho que você não quer aí às 6 da manhã que a Siri ou qualquer outro aplicativo te acorde e fale o seguinte, olha, vai lá responder esse e-mail agora porque ele está na sua caixa de entrada já tem algumas semanas. Bem longe disso, né? Eu quero aqui então ampliar um pouco esse escopo dessa pergunta, que foi feita ao CEO da Perplex em relação ao doutorado, mas eu quero começar aqui em relação à faculdade. Para mim, gente, estudar é uma das melhores opções que você tem hoje no médio e longo prazo e até no curto prazo. Antes da gente começar aqui, eu queria trazer alguns dados, né? Nessa primeira parte da conversa sobre faculdade ou cursos universitários, eu queria trazer alguns dados para vocês. Então, de acordo com a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as desigualdades de renda entre trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade, elas são bem elevadas, tá? Isso não é novidade para ninguém e o Brasil ainda tem feito alguns progressos importantes, mas só para citar um exemplo, né, dados desse relatório indicam que os brasileiros que estão entre 25 e 64 anos com educação superior completa, eles ganham em média 148% a mais do que aqueles apenas com ensino médio. Então, é um prêmio, né, é um salário muito acima da média que a própria OCDE traz de outros países que gira em torno aí de 54%. Eu vou trazer aí os links, né, desses estudos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas no Brasil a gente sabe, a gente tem muitos desafios, principalmente na relação de retenção dos brasileiros na escola. Então a taxa aí de escolaridade terciária ou universitário está entre 24%, quando a gente fala em jovens entre 25 e 34 anos, o que é um pouco menos da metade aí do que a média do OCDE quando é o mesmo assunto, ou seja, 49%. Então, tem estudos mostrando que quem possui ensino superior tem um menor risco de automação do seu trabalho, nas diferentes funções, tá? Então, aqui eu não vou entrar no mérito da gente discutir que tipos de funções vão ser mais automatizadas ou não, que tipo de funções tem maior exposição, mas é fato que, assim, para a gente construir uma sinergia melhor com a máquina, sem ser, né, substituído por ela, continuar no loop, eu acredito que o estudo é fundamental. Existem evidências, inclusive, de que tarefas repetidas, por exemplo, ou repetitivas, de baixa complexidade, elas estão realmente mais expostas à automação pelas máquinas, né? Isso não é novidade, já existia há alguns anos tecnologias como RPA, por exemplo, Robot Process Automation, que usava tecnologias um pouco menos avançadas como a gente vê disponíveis hoje para poder fazer automação de tarefas quando essas tarefas estavam num fluxo de trabalho que eram preditivas, ou seja, eram facilmente detalhadas, descritas e organizadas num fluxo que a gente poderia programar uma máquina, um algoritmo, para poder executar essas tarefas. Agora, quando a gente fala em tarefas um pouco mais complexas, que exigem alta qualificação, ou, por exemplo, habilidades cognitivas, habilidades criativas, essas estão menos expostas. De novo, eu vou deixar vários links aqui na descrição do vídeo para vocês poderem se aprofundar. Áreas e profissões que exigem análise crítica, julgamento, integração interdisciplinar, elas realmente tendem a crescer e serem mais valorizadas no futuro.
tá? Eu acho importante a gente trazer essa discussão realmente para a gente entender que momento que nós estamos em relação ao avanço da tecnologia e a gente realmente criticar um pouco e debater um pouco em relação a essas perguntas, né? Se fazer faculdade ou estudar ainda vale a pena. Para mim, eu acho que a resposta ela é muito simples. Nessa primeira parte do vídeo tá muito clara, assim, cursar uma universidade, entrar no curso de graduação, seja qual for a área, sim, vale muito a pena. Claro que a gente precisa considerar alguns fatores. Eu listaria alguns fatores importantes aqui. Por exemplo, a tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela vai permear toda e qualquer profissão hoje. Assim como é a internet, e no começo poucas pessoas têm acesso à internet, assim como é o computador. E no nível de tarefas, quando a gente fala em tarefas, funções, aquelas cujas as características, né, são mais repetitivas ou informacionais, ou seja, tem uma certa estruturação de dados e processo e procedimento, elas tendem a ser automatizadas com o tempo. Por isso, eu acho que cresce muito o valor de cursos e áreas que proporcionem experiências que fortaleçam, por exemplo, o pensamento crítico ou a resolução de problemas complexos, ou utilize, né, o apoio da inteligência artificial para você ser mais produtivo ou ser mais criativo. Então, áreas que exigem criatividade, inovação, imaginação, são áreas que vão ter muito valor e eu não vejo as máquinas criando coisas originais sem ter os humanos no comando num curto período de tempo ou num horizonte tão próximo. Outra dica de ouro aqui, sem dúvida, entenda-se a inteligência artificial e use, mas não fique dependente dela. Me preocupa muito quando a gente ouve comentários de que as pessoas, ou até estudos, né, tem vários estudos já indicando que as pessoas estão ficando dependentes da tecnologia. E isso é muito preocupante, porque não deixe que você fique dependente, né, e que você só consiga executar, por exemplo, tarefas mais complexas ou tarefas que realmente exigem mais do seu cérebro, né, ou do seu pensamento, ou das suas habilidades cognitivas, porque isso no médio e no longo prazo vai ser muito ruim. Outra dica que eu deixo aqui para vocês, não foque apenas no diploma. Em geral, a universidade ela é um sistema cheio de oportunidades, além do próprio curso que você está fazendo. Então, tente se envolver em diferentes projetos, diferentes pesquisas, faça pesquisa, voluntariado ou até projetos com empresas. Crie grupos de estudos, por exemplo, com outros alunos, outras alunas e use a sua criatividade para realmente aproveitar ao máximo ao acesso aos mentores, ao conhecimento que a universidade lhe proporciona. Eu acho que a resposta está muito clara. Fazer faculdade compensa. Bem, agora eu quero continuar aqui no nosso papo, nessa segunda parte. Quero abordar o mesmo tema, mas agora sobre a ótica do doutorado, né? No início do vídeo, eu falei que eu vi uma entrevista, né? E foi feita uma pergunta ao fundador da Perplexity sobre o doutorado dele, né? Se hoje, diante de tudo que está acontecendo, ele ainda faria doutorado ou não, né? Para total transparência, e eu vou usar alguns exemplos, tá? Eu também tenho doutorado, eu fiz doutorado, fiz mestrado, fiz doutorado e fiz inclusive até um pós-doutorado fora do Brasil. Então eu vou trazer a minha perspectiva de quem fez, quem, né, passou por esse processo, ou desse lado da mesa. Em um outro vídeo, caso faça sentido, eu posso contar um pouco mais essa jornada, falar dos desafios, oportunidades, o que eu faria novamente, o que eu não faria, né? Então quem quiser aí, deixe perguntas aí, comentários, o que vocês gostariam de saber sobre essa jornada que eu posso contar, inclusive a área que eu atuo. Mas vamos começar com alguns dados, tá? Vamos realmente tentar trazer alguns dados para a gente poder discutir esse assunto com maior propriedade. Segundo a CAPES, o Brasil hoje ele tem 10 doutores para cada 100 mil habitantes. Isso é uma referência de 2021. Eu acho que ainda tem dados sendo publicados ou coletados a partir de 2024, mas isso significa 3 vezes menos do que a média dos países da OCDE, que é de 30. E em 2023, os últimos dados mostram que foram titulados com o título de doutor mais de 25 mil pessoas. Para quem não sabe, doutorado tem basicamente dois tipos. A gente tem o doutorado acadêmico, ou stricto sensu, que é aquele doutorado mais focado em pesquisa científica, né? E tem o doutorado profissional. O doutorado acadêmico, então, ambos têm o mesmo nível de reconhecimento, mas eles diferem um pouquinho em termos de foco, em termos de propósito. E aqui eu vou falar bem rapidamente essas diferenças
diferenças, tá? O doutorado acadêmico, que foi o que eu fiz, ele é mais voltado para o desenvolvimento de novos conhecimentos científicos. Ele visa avançar a ciência, a teoria, a prática e basicamente criar coisas novas. Já o doutorado profissional, ele é mais indicado, né? Normalmente quem faz o doutorado profissional, ele busca a aplicação de um conhecimento já existente. Não necessariamente precisa ser uma nova teoria, mas a aplicação precisa gerar um resultado original, uma nova aplicação, um novo método, um novo processo. Então, em termos de originalidade do resultado, ambos têm o mesmo peso, ambos têm a mesma obrigação, mas a diferença entre o acadêmico e o profissional é que o acadêmico realmente te obriga, faz parte você criar uma nova teoria, um novo conceito e, por conseguinte, o resultado vai ser inovador. Por isso é mais comum ter profissionais que estão atuando, tentam equilibrar trabalho e os estudos no doutorado profissional. Deixa eu fazer um parênteses aqui e eu quero complicar um pouquinho mais essa discussão, tá? A OpenAI, acho que no começo desse ano, no começo de 2025, eles disseram que estavam planejando lançar aí ou oferecer um tipo de agente de IA que teria um nível de desempenho de um PhD. O doutorado também normalmente é visto, né, ou é anunciado ou descrito como PhD. Mas eu acho que é importante a gente tentar entender o que eles tentaram dizer com isso. Em tese, esses agentes seriam projetados para atuar como um pesquisador avançado, um especialista de alto nível com esse tipo de qualificação e fazer coisas tais como tarefas de pesquisa profunda, explorar a literatura acadêmica, sintetizar grandes volumes de dados, produzir relatórios complexos e trabalhar com um raciocínio multietapa, né? E também acho que eles iriam focar isso em contextos empresariais, e aqui é um aspecto bem interessante, onde eles seriam demandados trabalhos mais cognitivos de nível avançado. E aí eles fizeram o anúncio desse novo bot, né, ou desse novo agente, e eles anunciaram que esse agente custaria para as empresas $20.000 por mês, que é um salário bastante interessante, independente se você tem doutorado ou não. Mas isso foi relatado pelos meios de imprensa. Eu fiz uma busca rápida hoje, enquanto estava preparando este vídeo, para saber se realmente esses agentes foram desenvolvidos e implementados em alguma organização. Eu confesso que não encontrei nada que foi publicado, mas existe hoje o que eles chamam de Deep Research, que está disponível para os pagantes da assinatura Pro da OpenAI, que custa mais ou menos aí uns $200 por mês. Será que é esse modelo, né, que vai evoluir algum dia para um nível de um agente com formação avançada no nível de doutorado? Não sabemos. Eu acho que o que tudo indica, hoje esse agente com nível de PhD, ele ainda não existe. Mas existem sinais, principalmente nesse modelo mais avançado da OpenAI, que o roadmap, né, o pipeline de desenvolvimento de modelos deles está caminhando para essa linha de pensamento. É fato que essas organizações estão tentando extrair conhecimento para enfiar nesses modelos de linguagem, qualquer que seja a fonte, né, ou qualquer custo. Mas aqui eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Não faz muito tempo, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de uma headhunter, de uma empresa que estava assessorando, segundo ela, uma grande empresa de tecnologia que desenvolve modelos de linguagem. A recrutadora não disse o nome, né, dessa empresa, mas me escreveu dizendo que estava buscando profissionais com o meu perfil, com perfil de doutorado, com formação, né, acadêmica e doutorado, e que atuava em temas organizacionais. Pensei, pô, que bacana, eu vou responder essa mensagem para tentar entender do que se trata. Eu até estava estudando e desenvolvendo, né, pesquisas na área de IA para implementação em organizações, para entender como a implementação e uso de IA nas organizações estava acontecendo. Eu fiquei curioso. E aí eu falei, bom, então eu mandei uma mensagem para ela respondendo, dizendo que eu estava interessado, né, em saber mais sobre a vaga. Bem, então ela respondeu dizendo que estava recrutando esses profissionais com esse perfil para atuar em projetos de desenvolvimento de agentes de inteligência artificial. E nas mensagens ela descreveu que o meu trabalho seria basicamente desafiar esses modelos, criar prompts específicos, verificar resultados. Sabe quando aparece aquelas opções na sua tela quando você está usando algum desses agentes, principalmente o ChatGPT, duas opções para você escolher qual é a melhor resposta. Então eu imagino que seria mais ou menos nessa linha, mas eu iria verificar resultados, ou seja, treinar um modelo de IA em tópicos relacionados a negócios, estratégia, inovação, ou seja, tópicos que eu adquiri experiência e que o doutorado, em tese, ajudaria a avançar, né, aos questionamentos sobre áreas do conhecimento, problemas, desafios que estariam relacionados com esses processos organizacionais. Bom, parte da remuneração que ela também comentou seria $200 por hora de trabalho nesses projetos, seria por projeto, mas $200 por hora. Eu não aceitei
aceitei, mas eu fiquei pensando sobre isso por alguns dias. Eu já sabia que algo nessa linha estava acontecendo, porque essas empresas elas usam seres humanos, né, para fazer fine tuning, para fazer treinamento dessas tecnologias. O conhecimento do ser humano, tanto no processo de desenvolvimento quanto no processo de refinamento dessas tecnologias, é muito importante. Inclusive, tem matérias e documentários falando sobre algumas das condições precárias em que seres humanos são expostos a tipos de conteúdos que são considerados não saudáveis, eu diria, para classificação desse conteúdo e tentar colocar um pouco mais de segurança na ferramenta. Mas eu pensei sobre isso vários dias e eu imaginei, pô, eu estou vendendo o meu conhecimento que eu demorei alguns anos para construir por $200 a hora para ser colocado, enfiado numa ferramenta que pode ser usada por milhões, bilhões de usuários ao redor do mundo. Eu acho que tirando essa parte que deixou eu bastante indignado, me mostra a importância do conhecimento, a importância do treinamento, a importância da capacitação. Então, eu quero focar agora falar um pouquinho mais do doutorado e eu trouxe essa historinha só como pano de fundo. Usando a minha própria experiência, eu poderia dizer que assim, o doutorado, ele não é um mero treinamento, não é uma certificação, não é apenas um curso. Para mim, o doutorado, ele é um programa avançado de desenvolvimento de competências de alta complexidade. É um período de profundo conhecimento, autoconhecimento e que você realmente precisa se dedicar para você poder extrair o maior benefício ou os maiores benefícios desse período que você vai se dedicar a cursar, a desenvolver um doutorado. Para mim, foi algo assim extremamente importante, foi algo transformador na minha carreira. E eu faria tudo, exatamente tudo novamente, com certeza. E aí, de novo, fica aquela dica para um vídeo onde eu diria o que eu não faria, mas assim, basicamente eu faria o doutorado novamente. Eu fiz meu doutorado entre 2009 e 2013, então já tem aí pelo menos 13 anos de conclusão e ele abriu assim inúmeras portas para mim. Ele me ajudou a chegar em lugares que eu jamais imaginei chegar. E eu acho que isso vale para qualquer outro tipo de graduação ou de curso ou de treinamento. Então, sempre que você adquire um conhecimento, esse conhecimento tende a contribuir, tende a ser um fator crítico de sucesso para você alcançar outras coisas, para você conquistar outras coisas. Então, eu estou falando muito do doutorado porque é o meu exemplo, mas isso serve para qualquer tipo de conhecimento. Eu venho de uma família humilde, meus pais estudaram aí até a quarta série apenas, e nas condições que eu tinha naquela época, era muito difícil cursar uma faculdade e mais ainda um doutorado em uma universidade pública. Mas eu trabalhei, eu tive ajuda, fui muito feliz aí de ter ajuda da minha família, de muitas outras pessoas. Eu realmente consegui não só fazer uma faculdade, mas também fazer um mestrado em engenharia de produção e um doutorado também em engenharia de produção na Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de viver assim experiências únicas, que combinaram não somente aprender sobre pesquisa, ciência e praticar isso, mas praticar isso de forma intensa. Então, eu tive a sorte de ser aceito em um grupo de pesquisa que focava muito em pesquisa aplicada. Apesar de ser um doutorado acadêmico, né, estrito sensu, nós tínhamos lá uma mentalidade de sempre aplicar na prática aquilo que a gente desenvolvia como teoria, como novos conceitos. E isso foi extremamente importante para o meu desenvolvimento, não só como cientista organizacional, mas também me ajudou muito a entender a prática, a realidade das organizações. Portanto, o trabalho que eu desenvolvi, ele não ficou restrito à teoria, pelo contrário, eu pude transformar muito das ideias dos conceitos abstratos que eu estava desenvolvendo em resultados concretos e aplicar esses conceitos de pesquisa em projetos reais que envolviam inovação, gestão, estratégia, que eram mais ou menos os tópicos que eu atuava. Eu acho que esse equilíbrio entre pensamento abstrato, gente, passando pelo pensamento analítico, a busca por impacto ou um resultado tangível, me ajudou a desenvolver uma visão muito mais integrada sobre ciência, como as organizações atuam, e também sobre a sociedade, as pessoas, o trabalho. Então, o meu projeto foi muito focado à gestão de projetos, de desenvolvimento de produtos, de inovação, estratégia, e o meu laboratório, em tese, são as organizações. Então, as organizações é que estão praticando ou experimentando muitas das teorias dos conceitos que a gente pesquisava, a gente estudava e a gente desenvolvia. O doutorado ajudou a me conhecer melhor, num primeiro momento, com certeza. Eu tive momentos difíceis. Acho que qualquer coisa que você faz que demanda muito esforço, intensidade, não vai ser fácil. Muitos problemas, muitos desafios, mas eu aprendi muito ao viver e passar por esses momentos. E hoje, essa experiência para mim é a base que eu uso para conduzir minha vida, meu trabalho, meus projetos, sejam eles em consultoria, de educação,
educação ou até coisas simples como planejar uma viagem, planejar uma reforma ou a construção de um imóvel. Então essa experiência do doutorado, para mim, ela foi muito além da educação e do próprio conhecimento, mas ela teve, sem dúvida nenhuma, uma contribuição enorme como ser humano, principalmente em algumas competências. E eu acho que é importante também a gente considerar que, no meu caso, e eu acho que tem muitas pessoas também que acontecem isso, eu consegui construir uma carreira a partir do meu projeto de pesquisa de doutorado. Então, eu estudei um assunto que eu estava realmente interessado, que existia, né, demanda no mercado de trabalho por esse assunto, e todo o conhecimento acumulado me ajudou a alcançar coisas que eu jamais imaginava. Por exemplo, como ficar reconhecido internacionalmente, ganhar prêmios de instituições que são reconhecidas globalmente. Mas o mais importante para mim, que justificou eu buscar o doutorado, foi essa experiência, foi essa oportunidade única de desenvolver algumas habilidades cognitivas bastante avançadas. Eu não quero dar a impressão aqui também que o doutorado é a única forma de se conseguir desenvolver tais habilidades. Eu vou listar algumas dessas habilidades que para mim fazem total diferença hoje no meu trabalho. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu gosto de pesquisar, eu me considero autodidata. Para mim foi a oportunidade que eu tive naquele momento, mas isso não quer dizer que você não consiga desenvolver, ampliar ou melhorar as habilidades que eu vou comentar aqui de outras formas. Eu quero falar aqui, deixar algumas dicas do que foi importante para mim em termos de conhecimento, de competências. E para mim, 3 habilidades que valeram o doutorado sem dúvida nenhuma, e hoje, de novo, eu reforço isso, fazem a total diferença na minha vida pessoal, profissional e como ser humano. Eu acho que uma delas, e que chega a ser até bastante batida, é a questão de você aprender a aprender. E literalmente, eu acho que quando você faz um doutorado, aprende a pesquisar, te dá um certo conforto de você acreditar e você realmente trabalhar para poder aprender qualquer que seja o assunto. Isso não quer dizer que você vai se tornar um especialista em tudo que você desejar aprender como novo, mas essa sensação de poder que você pode ir atrás, começar a ler sobre um assunto que você não domina, que você não entende praticamente nada, e depois de um tempo que você estudou, evoluiu e se aprimorou, e você consegue debater ou conversar sobre aquele determinado tema de forma bastante positiva e bastante produtiva, isso, gente, tem uma sensação assim que não tem preço. Eu particularmente aprendo demais pesquisando sobre um tema, então eu tento muito buscar as origens, o contraditório, ler diferentes tipos de conteúdo, artigos, livros, pesquisas, relatórios. Eu busco por diferentes argumentos. Então pesquisar para mim é algo fundamental. Me ajuda o próprio ato de pesquisar, né, ou o processo de pesquisa. E aqui eu acho que é importante a gente fazer um parêntese. O tipo de pesquisa que eu estou comentando aqui não é aquela busca usando o Google. É uma pesquisa estruturada, é um processo estruturado. E esse processo ele ajuda você a absorver, a sintetizar, a resumir o que você está aprendendo. E isso, gente, é muito, muito importante nos dias de hoje. Principalmente porque a gente é bombardeado por informações, dados de diferentes fontes. A gente não sabe mais hoje, com inteligência artificial, isso piorou. O que é a realidade, o que não é, o que está sendo dito em cima de um dado que não necessariamente é representativo ou que pode ser extrapolado. Então, acho que é entender essa habilidade que você constrói e como você pode usar essa habilidade no seu dia a dia é algo extremamente poderoso para qualquer profissional em qualquer área. Eu queria fazer um outro parênteses. Alguém já deve ter ouvido aqui falar da taxonomia de Bloom, ou Benjamin Bloom. Ele foi um psicólogo e educador norte-americano. Basicamente, gente, a taxonomia de Bloom, ela é uma classificação dos diferentes níveis de aprendizado de um ser humano. Essa taxonomia, essa metodologia, ajuda no desenvolvimento de habilidades cognitivas de forma mais progressiva. Então, por exemplo, ela organiza o conhecimento em 6 níveis, que vão dos mais simples aos mais complexos. Vou dar um exemplo aqui: lembrar, memorizar, compreender, aplicar aquilo que você aprendeu, analisar o que aconteceu, avaliar e o último estágio, criar. Quero dar um exemplo aqui para tentar tangibilizar um pouco desse conceito, que para mim é muito bacana. Em uma receita de bolo, isso poderia ser traduzido da seguinte forma: primeiro, o aluno precisa lembrar quais são os ingredientes e etapas da receita. Então, você vai memorizar a receita, vai entender, você compreende o porquê de cada ingrediente, qual que é o papel do fermento, por exemplo, que ajuda a crescer o bolo. Então, você está memorizando, você está compreendendo. Em seguida, o aluno ou a aluna vai aplicar esse conhecimento para preparar o bolo, seguindo as instruções dessa receita. Nos níveis mais altos, quando o aprendiz ou aluno começa a
analisar diferentes tipos de receitas ou diferenças entre receitas similares, entender o que muda a textura, por exemplo, ou o sabor, e passa a avaliar os resultados, ele ou ela começa a julgar aí o que funciona melhor e o que pode ser aprimorado. Por fim, quando a gente alcança o nível mais complexo dessa escala de Bloom, você está criando, ou seja, quando você desenvolve a sua própria receita. Então, você aprendeu, você entendeu o porquê que aqueles ingredientes funcionam, o porquê deles existirem, você executou, analisou os resultados, comparou e aí você desenvolveu uma competência, uma capacidade para você poder inovar, para você poder criar outras receitas. Esse exemplo mostra como que o conhecimento evolui de um simples ato de memorizar, compreender, até a capacidade de inovar e gerar algo novo. E hoje você vê os modelos de linguagem, as IAs generativas muito focadas nessa questão de não entendimento, mas compreensão, análise, síntese, mas veja que as competências cognitivas, né, ou essas capacidades cognitivas mais avançadas, isso ainda está muito longe. Então, esse exemplo mostra como o conhecimento evolui do simples ato de memorizar até a capacidade de você inovar e gerar algo novo. Em um mundo, gente, onde a tecnologia e a inteligência artificial assume cada vez mais tarefas operacionais, a gente precisa entender como manter os humanos no loop. Ou seja, significa que a gente precisa garantir que nós continuemos responsáveis pelas decisões, pelos julgamentos, pelas criações que exigem compreensão, que exigem senso crítico, que exigem imaginação. Outra habilidade fundamental para os dias de hoje que eu desenvolvi durante o doutorado, e acho que é interessante a gente fazer até uma pausa aqui, quando você entende como se faz pesquisa, como se trabalha com dados, como você pode contar uma história com os dados, você está desenvolvendo algo que é muito importante, que para mim é o segundo conhecimento, que é a segunda competência que eu trouxe do doutorado, que para mim é extremamente importante, que é o pensamento crítico. O pensamento crítico hoje, de novo, existem outras formas e diversas formas para se desenvolver pensamento crítico, mas é interessante a gente observar que o pensamento crítico hoje ele é difícil de ser ensinado, porque ele exige muita experimentação, ele exige exposição aos ambientes e é um treinamento que não tem uma receita única, é um treinamento que vai depender muito do que você é exposto, vai depender muito do que você sabe sobre um determinado tema para você poder realmente exercer essa competência e aperfeiçoar essa competência. Mas o pensamento crítico ele é essencial em um ambiente dominado por tecnologia, dados ou inteligência artificial. Por quê? Porque é o que nos permite, gente, julgar, interpretar e tomar decisões conscientes diante de um volume imenso de informações que estão sendo automatizadas. Em um mundo em que algoritmos filtram, selecionam o que a gente vai ver, onde modelos de inteligência artificial produzem respostas que são extremamente convincentes e dados que são usados às vezes para justificar quase tudo, pensar criticamente significa questionar as fontes, significa buscar validar as evidências, significa tentar entender os contextos e reconhecer vieses. Esses usos de hoje são os principais casos para aplicação do seu pensamento crítico. Então, eu faço buscas usando ferramentas de IA e, gente, quase 100% dos casos, dos outputs, sempre tem algum problema. Ou a informação não bate, ou a informação está extremamente resumida, e por isso que eu sempre tenho que checar. Eu tenho que ir lá na origem. Então, se você não tem um pensamento crítico, ou se você não sabe analisar uma informação, um texto ou um dado, é muito preocupante, porque com a automatização de alguns tipos de tarefas, alguns tipos de trabalho, a tendência é que você perda essa capacidade, porque você está confiando na ferramenta para fazer um trabalho de análise crítica, um trabalho de investigação, comparação, busca por padrões, busca por outliers ou aquilo que é diferente. E já aconteceu de eu encontrar nos resultados, né, de uso de algumas dessas ferramentas, de não encontrar a fonte. Ou seja, houve aquela alucinação que todo mundo já ouviu falar. Então, assim, a ferramenta inventou uma informação ou compilou uma informação de alguma outra fonte e aí inventou uma referência para poder justificar aquela informação ou aquele resultado. Por fim, gente, a terceira habilidade que eu desenvolvi e que eu queria comentar aqui durante o programa de doutorado, para mim é uma das mais importantes. E eu acho que não tem um nome próprio, mas eu costumo chamar essa habilidade uma habilidade para conectar os pontos. A gente pode chamar talvez de pensamento associativo, combinação, integração de diferentes teorias ou aspectos, mas a gente também consegue às vezes associar isso ao pensamento sistêmico. Por quê? Porque envolve raciocínio abstrato, pode envolver também um tipo de raciocínio mais indutivo
ou dedutivo e por aí vai. Eu não quero entrar no mérito aqui desses diferentes tipos de pensamento ou raciocínio, mas isso são funções cognitivas avançadas e que te ajudam e preparam para lidar com situações de ambiguidade e incerteza. Então, essas habilidades cognitivas superiores que te ajudam a conectar os pontos em uma situação, para lidar com um problema, pensar de forma crítica, analisar sistemas complexos e depois criar diferentes combinações de ideias, e isso tem inúmeras implicações no seu comportamento, até no tipo de trabalho ou projetos que você vai se sentir mais confortável em trabalhar, vai ter melhor desempenho. Bem, de quebra, quando eu fiz o meu doutorado, eu realmente mergulhei de cabeça. Eu queria desenvolver habilidades diferentes, mas eu também queria me posicionar. Eu queria construir uma nova carreira para mim, eu estava num momento de transição e eu quis realmente não só fazer o mestrado e o doutorado, mas mudar de carreira. Eu me lembro que eu pedi demissão de um trabalho em uma grande multinacional para poder me dedicar. Não foi uma decisão fácil, e isso foi 2 anos antes, né, quando eu fiz o meu mestrado, lá em 2007 até 2009, e depois eu comecei o meu doutorado. Para mim, usando a minha experiência como exemplo aqui, foi um momento de transição de carreira, onde eu construí um novo caminho, uma nova carreira, conquistei minha liberdade profissional e também a capacidade de eu poder escolher projetos, iniciativas às quais eu gostaria de me envolver e dedicar meu tempo. Então, a questão de se vale a pena ou não fazer um doutorado hoje vai depender muito do momento que você está na vida, do momento que você se encontra, do contexto, dos desafios, das oportunidades. Então, não existe aqui uma resposta única, e também fácil eu olhar hoje para trás e dizer, pô, faria tudo de novo. Claro, porque você tá olhando, tá vendo o resultado e você se sente realizado. Então, assim, é muito fácil olhar para trás, algo que já aconteceu, e você dizer, pô, faria tudo de novo. Mas quando eu comecei, quando eu fiz essa transição e tomei essa decisão, eu tinha muitas dúvidas, muitas incertezas. Então, eu conversei com algumas pessoas, várias pessoas me apoiaram, várias pessoas me ajudaram em momentos bem difíceis de transição, e eu realmente não sabia onde eu chegaria, mas eu tinha uma certeza que eu chegaria num lugar melhor, num lugar bom, dado o investimento que eu fiz, e que eu ia desenvolver diferentes tipos de conhecimento e competências que eu poderia carregar aí para a vida toda e que seriam ativos da minha carreira, da minha vida. E por conta disso, hoje eu consigo abordar diferentes tópicos. Então, eu estou em constante aprendizado, eu estou constantemente buscando coisas novas, e eu aprendi o processo para se fazer isso. Eu acho que a pergunta não é se ainda vale a pena, eu acho mais importante a gente entender que identificar qual área você faria um doutorado é importante. Eu tentaria escolher aí áreas que têm maiores chances de crescimento ou potencial de crescimento. Mas na minha opinião, toda área tem suas vantagens e desvantagens. Então, eu quero evitar essa discussão apocalíptica em termos de muitas profissões vão desaparecer, muitas áreas do conhecimento vão se tornar irrelevantes. Eu acho que é muito difícil prever isso, mas eu acho que se você tentar ter pelo menos um pouco de segurança, você pode escolher aí uma área de conhecimento que ainda tem muito a se desenvolver. Uma área de conhecimento que, por exemplo, esteja mais relacionado a questões complexas, tanto envolvendo a humanidade, sociedade ou as próprias organizações. E aí tem várias, né? Eu poderia citar, por exemplo, algumas áreas que a gente pode chamar de emergentes, inovação, sustentabilidade, que assim são tópicos que têm sido discutidos há um bom tempo, mas ainda existe muito a ser feito. Também tem as áreas mais tradicionais, né? Engenharias, biológicas, saúde, e já citei inclusive ciências sociais e humanas, como filosofia, por exemplo, ou sociologia, artes, linguística. E, gente, isso não vai mudar. A gente precisa, inclusive, cada vez mais avanços em áreas humanas, sociais, porque todo mundo hoje está enfrentando inúmeros desafios. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão tendo desafios para lidar com esse contexto acelerado que virou a nossa vida. E a tecnologia, felizmente ou infelizmente, vai contribuir tanto positivamente para isso quanto negativamente também. Então, para mim, todas as áreas têm oportunidade. Vai depender muito do que você está buscando para sua evolução profissional. Essa decisão, então, ela passa por você escolher um tema, porque o doutorado tem que se aprofundar muito e você vai se tornar um especialista. Você vai investir muito tempo nisso. Se a área está mudando muito ou está saturada, existe um maior risco, mas pode ser algo muito bom para você. Você pode estar aí desenvolvendo um trabalho na fronteira do conhecimento ou de um novo conhecimento ou um novo paradigma. Então, eu estou certo que uma coisa é muito clara: nós vamos precisar de mais ciência, nós vamos precisar de mais pesquisa para continuar evoluindo não só a área de tecnologia em inteligência artificial, por exemplo, mas as diferentes tecnologias fazem parte de inteligência artificial. Existem muitas outras abordagens, escolas e paradigmas, e a gente ainda sabe muito pouco dessa interface entre humanos e máquinas e como que vai ser isso no futuro. Então, eu acho que os modelos de linguagem trouxeram novos desafios e novas perguntas. Então, minha dica aqui, já caminhando para o final do vídeo, não se deixe levar pelo hype. Tome muito cuidado
cuidado com essas afirmações de que, hoje não vale mais a pena estudar, faculdade é algo que demora muito tempo, você não sabe o que vai acontecer, o doutorado, então, pior ainda, porque a gente está falando de 4 anos, em média, 3 anos, eu fiz em 3 anos e meio, mas a gente está falando em 4 anos na média dos programas, então não se deixe levar por isso, porque independente da área, eu acho que as competências que você vai ter a oportunidade de desenvolver, seja num curso de graduação, seja num mestrado ou num programa de doutorado, isso você vai carregar para a vida toda, independente da área que você vai atuar e, na minha concepção, independente do nível de tecnologia que nós vamos ter. Você vai inclusive ter a oportunidade de desenvolver competências para poder se adaptar muito melhor a esse novo contexto. Então, essas competências que eu acabei de citar e tantas outras, elas podem ser aplicadas em qualquer cenário, em qualquer área, seja em pesquisa, seja na academia ou seja num próprio contexto organizacional. Para fechar aqui, eu quero deixar um agradecimento. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Espero encontrar vocês aí em breve em mais um vídeo desse projeto chamado Project High Loop Humans in the Loop. Muito obrigado e um grande abraço.